Boa noite a todos. Eu espero falar um pouquinho mais alto dessa vez. O outro vídeo ficou muito baixo. Então eu quero falar um pouco sobre a ressocialização do preso, por que ela não acontece aqui no Brasil de forma mais eficaz. Coloca-se tanta culpa aí em cima do nosso sistema prisional, falando que ele está superlotado e tudo mais, e que as condições lá dentro são das piores, enfim. Primeiro ponto, está cheio é porque tem muito bandido. Tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, se tem muito bandido, é porque de alguma forma essa vida bandida está trazendo mais benefício, tá? Vale mais a pena o benefício dela enquanto se está solto do que os prejuízos de quando se está preso. Então esse é o segundo ponto, tá? O terceiro ponto é o seguinte: você entra dentro do sistema prisional e quando você retorna, em regra, você volta a habitar no meio que outrora lhe proporcionou a entrada no mundo do crime, tá? Então vamos lá, só para ficar claro esse terceiro ponto, né? A pessoa, ela mora em regra na periferia, tá? Ela sonha em ter uma vida boa e quer ter essa vida boa de forma mais fácil. Para ter essa vida mais fácil, ela vai por caminhos mais fáceis, simples assim. E os caminhos são roubo, tráfico de droga, entre outros crimes, né? Esses crimes vão proporcionar luxos, tá, temporários na vida dessa pessoa que ela não teria, tá, se tivesse ido pelo caminho mais difícil, ou demoraria para se conseguir tal coisa, tá? Enfim, então você imagina, a pessoa começa a andar de BMW, tem mulheres bonitas do lado, começa a ter motos na categoria de 600 a 1000 cilindradas, que se tivesse trabalhando honestamente demoraria muito tempo para se conquistar. Você imagina você conquistar tudo isso em torno dos seus 40 anos já com filho, né? Em regra é isso, salvo se tiver sorte de abrir algum negócio e o negócio prosperar. Mas caso contrário, uma pessoa de 20 anos, 17 anos, 18 anos, andando com carros luxuosos e motos luxuosas e morando na favela, e aí por questão de conceito formado, já falado em outro vídeo, pô, não dá para se ter uma moto de 60, 70 mil reais e morar no barraco. Com 60 e 70 mil reais eu vou dar entrada numa casa para mim, não vou dar preferência em comprar uma moto, isso é uma lógica, tá? O duro é que quando a pessoa vai presa e ela sai, por mais que tenha passado lá 5 anos, 10 anos, sei lá, ela sai, ela quer ter esse tipo de vida, em regra. Não são todos, graças a Deus. Mas o cara não vai abandonar, ainda mais se ele sai novo também da cadeia, né? E aí, detalhe, falei 5, 10 anos, mas é difícil, porque na boa, a gente sabe que tem uma ideia de desencarceramento, tá? Então, isso no nosso sistema jurídico, foi posto isso para o Estado não ter muito gasto, tá? Então o que acontece? A pessoa entra lá, você tem uma série de questões de progressão de pena, e aí a pessoa era para pegar lá, sei lá, 15 anos, o cara fica, sei lá, 4, e aí começa a mudar de regime e tudo mais, daqui a pouco o cara tá solto, tá? Funciona mais ou menos assim, falando bem grosso modo, sabe? Então esse tipo de coisa, cara, faz com que não haja ressocialização. Por mais que nós tivéssemos aí um sistema prisional invejável até por países de primeiro mundo, a nossa realidade, tanto dentro dos presídios quanto fora, e principalmente fora, é outra, é de terceiro mundo, cara. Não tem como, tá? Você imagina só um jovem que está acostumado com 16 anos de idade a furtar, a roubar, andar com motos, ter mulheres bonitas e tudo mais, cometendo vários atos infracionais, ele não vai preso, tá? Se ficar na Fundação Casa, fica por pouco tempo. Aí você imagina, quando ele atinge a maioridade, ele está acostumado com tudo isso. O que ele vai fazer? Vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? Lógico que não. Entende? Então, por isso que, na minha opinião, a ressocialização do preso, ela não funciona no Brasil. É muito mais do que as questões internas dentro do muro da penitenciária. Foge, tá? É por questões externas também. Por questões externas.
Mas infelizmente sempre vai ter esse tipo de coisa, tá? De que não, porque o sistema prisional não está cumprindo com a sua função, tal. O sistema prisional cumpre sim, porque o princípio da coisa é a pena, não a ressocialização. Ressocialização é segunda chance. E quando você pega as vítimas, elas não, qual é a segunda chance da vítima? Tá? Seja a vítima que ficou traumatizada, tá? O Estado investe muito em psicologia para a vítima em si? Não. Tá? Se ela quiser, depois ela procura o psicólogo, o psiquiatra, sei lá o que for, por conta própria. Mas não há preocupação com a vítima. Por que você não se pega a vítima e pergunta para ela se ela está traumatizada com o que ocorreu, de repente que sobreviveu, tudo mais, vamos cuidar de você? Não tem essa preocupação. Se preocupa apenas com o preso. E a vítima que morreu não há segunda chance para ela, simples assim. Fala assim, auxílio reclusão, tá? Para a família do presidiário, mas não existe um auxílio vítima, tá? Para a família da vítima, que deixa ali de ter, no caso de prover, né, as questões básicas para o mantimento da família dele. Então se deixa lá 2, 3 filhos, e aí? E aí o mantimento que eu falo, veja, que coisa, né? O pai não vai voltar, nem a mãe mais, para dar um carinho para o seu filho. Então perde-se também essa questão, que o preso continua nas suas visitas, né? Então tudo isso. Então a ressocialização do preso, na minha opinião, ela não ocorre porque o preso, né, o bandido em si, ele tem uma vida muito boa de ostentação fora dos muros, tá? Quando ele vai preso, e aí ele tem também uma infraestrutura do Estado que permite para ele lá, e também do poder paralelo, para que ele tenha todo um benefício lá dentro, e na saída ele quer manter a vida anterior. A ressocialização aqui no Brasil, ela não ocorre para isso, não ocorre por causa disso. Essa é a minha opinião, tá? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, enfim, tamo junto, vamos questionar tudo. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Tamo junto, valeu.